Emoção e revolta marcaram a oitiva dessa semana da CPI da Câmara de Vereadores da capital, que apura irregularidades no setor de oncologia do Hospital do Câncer em Campo Grande. A comissão parlamentar, formada pelos vereadores Flávio César, Carlos Stefanini, Marcos Alex, Cazuz e Coringa, ouviu o depoimento de familiares e de pacientes que utilizam os serviços do hospital. 5 famílias foram à Câmara relatar o drama de quem depende da rede pública para realizar o tratamento contra o câncer. E relembrar essas histórias foi difícil para alguns familiares. Muito emocionada, a professora Ivone Oliveira contou que o pai, José Marcolino Oliveira, foi diagnosticado com câncer no peritônio em 2012 e veio a falecer em março deste ano. Para ela, o que causou sua morte foi a troca da medicação utilizada na quimioterapia realizada na Santa Casa da capital. Meu pai fazia quimioterapia na veia, né? Então, o medicamento já vinha preparado em uma solução de soro e aplicado na veia. Eu estranhei que no mês de julho, todos os meses, esse medicamento vinha com um rótulozinho pregado, né, junto àquele frasquinho de soro. Não veio pregada essa etiqueta. E eu ainda perguntei aos enfermeiros por qual motivo não tinha a etiqueta. E elas me disseram, não, é porque tem muita gente, nós estamos atendendo muita gente, está sobrecarregada, a gente só esqueceu de colocar a etiqueta, mas tudo bem, o remédio está sendo ministrado. Ok, quem sou eu para dizer que não, né? E também quem sou eu para continuar dizendo que não. O fato é que no mês seguinte, meu pai teve uma piora relativamente assustadora. Desconfiada do erro médico, Yara questionou tanto a troca quanto a razão pela qual o medicamento havia sido suspenso. Ela disse ter ficado chocada com a resposta dada pelo médico. Ele disse, olha, não tem mais nada para fazer pelo teu pai, leva seu pai para casa porque ele vai morrer mesmo. Eu disse, mas doutor, como assim vai morrer, eu levo para casa? O que eu faço? Porque aí, naquele momento, eu tive coragem, somente naquele momento eu tive coragem de indagar o médico. Por que da troca do medicamento? Por que ele não continuou com o medicamento até o final? E pasmem, senhores vereadores, sabe o que eu ouvi? Que o medicamento havia sido trocado porque ele, como legítimo representante do SUS, não poderia continuar fornecendo aquele medicamento caro, um medicamento de primeira linha, porque o meu pai era um paciente já idoso, um paciente que estava em tratamento paliativo, que a qualquer momento viria a óbito mesmo. Aquilo para mim é como se tivessem retirado o chão. Eu fiquei pasma, passada, eu não poderia estar ouvindo aquilo. No final do depoimento, a professora fez um desabafo sobre a situação da saúde no país e mostrou uma carta do SUS comprovando que havia na rede pública o medicamento indicado para o tipo de câncer do seu pai. Meu pai lá no pronto-socorro, sem ter uma cama, sem ter uma maca, sem ter uma cadeira, meu pai não aguentava nem parar em pé. Muitas vezes ficava apoiado em mim, no meu colo, porque essa é a realidade do nosso país. Nós não temos condições de tratar, não temos dignidade, não temos remédio, não temos respeito. Mas o SUS havia repassado o mesmo valor para o tratamento do meu pai e ele não recebeu esse medicamento que ele deveria receber. Para o vereador Alex do PT, o caso do pai de Ivone configura o que ele classificou de indústria da morte por conta de negligência e procedimentos equivocados. E aí nós temos aí uma dúvida que me parece bastante, eu diria assim, pertinente. Se a Santa Casa ela não tem qualquer responsabilidade sobre o tratamento de oncologia, e se esse tratamento foi, de uma certa forma, preparado em uma outra situação, e se não tem realmente tratamento, a necessidade que o paciente precisava, é uma situação extremamente grave. Nós temos que averiguar isso do ponto de vista clínico, médico e das responsabilidades a respeito do tratamento de cada paciente. O presidente da CPI, vereador Flávio César, considerou inaceitável os depoimentos relatados à comissão e adiantou que todos os profissionais e instituições citados na oitiva serão chamados para depor. Nós tivemos a prova viva de familiares de pessoas que foram a óbito e que passaram por um processo muito traumático, de dor, de sofrimento, mas pela própria doença, mas
muito mais do que isso, um processo traumático pela negligência, pela falta de um tratamento adequado, pelo pouco caso, enfim, é simplesmente inaceitável o que nós ouvimos na tarde de hoje. Tudo isso será avaliado, tudo isso será fiscalizado, tudo isso será analisado e esse tem sido o papel dessa CPI. Nós estamos fazendo um trabalho detalhado, minucioso, para que realmente nós possamos apresentar à sociedade uma resposta de tudo isso.